Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Gilson Azevedo e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma dica de Photoshop. A dica de hoje é como criar um foco de luz 100% profissional dentro do Photoshop. Muitas pessoas têm dificuldade de estar criando esse foco de luz, aonde esse foco de luz se aproxima do que é o foco de luz na realidade. Então, dentro desse processo, ou seja, dentro dessa dica, eu vou estar ensinando para você uma técnica que é baseada em conceitos da pintura digital. Então, dentro do processo de criação de uma pintura digital, nós utilizamos muito esse tipo de técnica para que a gente possa criar um efeito 100% parecido com o que é a realidade. Então, aqui no Photoshop, eu já tenho um layout criado que ele está com fundo preto. Lembrando que essa técnica ela não serve apenas para fundos pretos, ela vai servir para qualquer tipo de fundo com a qual você esteja trabalhando, ou seja, qualquer tipo de projeto. E é um tipo de técnica muito utilizado para quem trabalha com flies com evento. Então aqui na nossa técnica nós vamos fazer o seguinte: primeiramente eu vou adicionar uma lâmpada aqui dentro, vou trazer a lâmpada para dentro do Photoshop, vou deixar ela aqui de lado. Eu vou apenas mexer nas opções de Blend Mode para que essa parte preta aqui da minha lâmpada não apareça muito. Então eu vou esconder aqui essa parte, vou deixar em Screen, deixar ela aqui na lateral. E agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou apertar Ctrl Alt Shift N no Photoshop e ele vai estar criando uma nova layer para mim. Então eu aperto Ctrl Alt Shift N, a layer vai estar sendo criada, e caso eu não queira apertar Ctrl Alt Shift N, basta eu vir nesse maisinho aqui e a layer também estará sendo criada. Então, como é que consiste esse processo de foco de luz? A primeira coisa que nós vamos fazer é ativar o Brush com a letra B, e ativando o Brush com a letra B, nós vamos vir aqui nos pincéis gerais do Photoshop. Lembrando que no Photoshop de vocês, os grupos aqui dos pincéis não vai aparecer dessa forma, e eu tenho um tutorial aqui no canal onde eu explico como está criando esses grupos dentro do Photoshop para que você possa organizar os seus brushes de maneira correta. Então aqui eu vou pegar um dos pincéis gerais do Photoshop. Esse pincel ele vai estar com hardness em 0 e eu vou explicar para vocês o porquê que o hardness tem que estar em 0. Eu já vi alguns tutoriais com as pessoas dando dicas sobre esse efeito, onde elas ensinam a fazer o seguinte: deixa aqui o brush normal, 100% chapado, dá um trisco aqui dentro, e o que acontece? Quando você trisca, ele cria aqui esse círculo. Mas o que a gente quer fazer aqui não é criar um círculo. Aí o que as pessoas fazem? Para criar um efeito de desfoque na lateral, um efeito esfumaçado, as pessoas vêm em Filter, Blur, adiciona aqui um Gaussian Blur e vai aumentando aqui os pixels desse efeito até chegar a um ponto de desfoque que seja parecido, seja mais próximo daquilo que a pessoa quer. Só o que acontece? Você está perdendo tempo fazendo isso. Então por isso a necessidade do seu hardness estar em 0, porque quando você triscar aqui dentro, automaticamente ele já cria esse efeito esfumaçado nas bordas do círculo. Então com isso você vai estar economizando tempo. Então aqui nós vamos trabalhar com um processo que é o seguinte: vamos vir nas opções de cores. Eu vou deixar aqui no tom de azul, lembrando que você pode deixar em qualquer tom que você quiser, qualquer cor. Vou deixar no tom aqui 100% pegando para essa parte do canto. Eu vou dar um OK. Vou aumentar aqui o tamanho do meu brush, lembrando que se a visualização do seu brush não estiver aparecendo, não se preocupe, basta você desativar a tecla Caps Lock do seu teclado e ela vai estar aparecendo novamente. Fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um trisco aqui e automaticamente vamos criar esse ponto de luz aqui azul. Só que esse ponto de luz não está 100% perfeito, e aí é que vem o macete da dica de pintura digital, aonde nós vamos vir na opção de cor. Novamente, isso aqui não é um processo apenas de pintura digital, na pintura tradicional também é dessa forma. Então o que eu vou fazer? Tirando aqui do azul, da sua cor 100%, eu vou deixar ela mais clara, trazendo um pouco para cá. Fazendo isso, eu vou dar um OK. Vou diminuir aqui o tamanho do meu brush um pouco, ó, segurando o Alt, diminuo o tamanho do brush. E agora eu vou dar um trisco certinho aqui no meio do meu foco. Trisquei e a gente deu uma clareada. O que eu vou fazer? Volto novamente nas opções de cores e clareio mais ainda aqui esse tom de azul.
volto aqui, diminuo o tamanho do meu brush, segurando o Alt, clicando com o botão direito e arrastando, dou um trisco aqui dentro, e agora já criamos aqui essa sensação. Vocês percebem que o ponto de luz, ou seja, o nosso foco, já está começando a aparecer aqui. Então o que eu vou fazer agora? O último ponto que eu vou fazer, vim e deixo 100% na cor branca, dou um OK, venho aqui, diminuo e dou um foco certinho no centro e a gente vai trazer essa sensação. Só que isso aqui ainda não está 100% perfeito, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha lâmpada, vou deixar ela aqui no meio, centralizada, deixo ela aqui. Vou pegar o meu foco de luz por cima, dou um Ctrl T aqui, vou trazer ele para cá e deixar certinho aqui, ó. Porque vocês percebem que nessa base aqui da nossa lâmpada, ele tem um foco de eletricidade. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar desse ponto, eu vou aumentar aqui o tamanho, ó. Aumento, vou deixar centralizado, deixo aqui certinho. Agora o que eu vou fazer? Vou mexer nas opções de Blend Mode para melhorar aqui a nossa sensação de ponto de luz. Então vem no Blend Mode, vou mexendo aqui e eu vou deixar nessa opção aqui de Hard Light. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova layer apertando Ctrl Alt Shift N ou vindo aqui no maisinho para criar a layer. Com a cor branca aqui ativada, eu ativo o meu brush, vou aumentar ele aqui de tamanho e vou triscar bem aqui nessa parte, ó. Fazendo isso a gente vai criar esse foco. Vou diminuir a opacidade dele só um pouquinho. Agora eu clico aqui certinho onde está a nossa lâmpada e eu preciso fazer o seguinte: se eu estou criando um ponto de foco de luz com uma sensação azul, isso significa que automaticamente essa parte da lâmpada ela vai sofrer alterações. Então o que eu vou fazer? Clico aqui nesta seta e adiciono um balanço de cores, aonde com esse balanço de cores eu vou adicionar mais tons de ciano, mas antes de fazer isso eu vou apertar Ctrl Alt G para criar uma camada de ajuste e vou adicionar mais ciano. Agora eu adiciono mais tons de azul e a base da nossa lâmpada vai ficar dessa forma. Agora eu vou triscar aqui no fundo, vou vir aqui novamente, crio um balanço de cores, adiciono um tom de ciano e um pouco de azul. Agora a gente traz essa sensação para dentro da nossa lâmpada. Eu posso também vir aqui em cima, criar também um balanço de cor e ir trabalhando dentro desse balanço de cor, pegando todo o meu layout. Então arrasto mais aqui, adiciono mais cianos, vou vir aqui, ó, dou um Ctrl T, vou aumentar mais aqui de tamanho. Aqui inclusive eu posso dar um Ctrl J nessa primeira layer, ó, para duplicar ela e ela vai deixar o meu tom de luz um pouco mais forte. E o que eu vou fazer para deixar isso mais claro? Eu vou vir aqui e diminuo um pouco a opacidade, deixa aqui em 50 e aqui já está o nosso foco de luz. Se vocês virem aqui desligando todas as camadas, essa é a cor da nossa lâmpada, ela estava dessa forma. E quando a gente cria aqui todo esse efeito, a gente cria essa sensação. Então essa era a dica que eu tinha para trazer para vocês, que o modo correto de você criar um ponto de luz é você trabalhar com as variações de cores, puxando do tom mais escuro, ou seja, 100% chapado, trazendo ele totalmente para pontos mais claros. Você vai fazer esse processo de criação da diminuição das cores, ou seja, deixar ela mais clara 4 vezes. Só que isso não é uma regra. Aí, em alguns casos pode ser que em até 3 vezes também dê certo. Como por exemplo, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou criar aqui uma layer. Vou mudar aqui a cor, por exemplo, para amarelo. Deixa aqui no amarelo, ok. Aumento o brush, dou um trisco. Venho aqui, clareio o amarelo. Diminuo o brush. Trisco no meio. Venho aqui novamente, clareio mais um pouco, diminuo o brush, trisco no centro, deixar ele aqui, ó, um pouco mais, não tão 100% branco, só um pouquinho mais branco, diminuo, dou um trisco, e aqui eu tô fazendo o processo 5 vezes e não 4. 4 vezes é o que eu geralmente costumo fazer. Então venho aqui novamente, o 5º ponto, mais branco, diminuo e trisco aqui no centro certinho. Então aqui a gente já cria o nosso efeito de luz. Depois de fazer isso, eu sempre gosto de criar uma nova layer,
e adicionar aqui nessa layer um ponto de branco um pouco mais forte, aonde a única coisa que eu vou fazer é diminuir a opacidade dele vindo aqui controlando, ó. E essa é a sensação que a gente traz. Então vocês percebem que automaticamente a gente cria uma sensação de luz. Então se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, ligar a minha lâmpada, pegar esse ponto de luz, aumentar ele aqui, vem aqui, deixa em Hard Light. Lembrando que a opção de Hard Light também não é uma regra, você pode testar outras opções aqui, ó. Porque o que que acontece? Em algumas cores vai ficar legal, já em outras não. Então você tem que procurar o ponto de luz correto para você trabalhar. Por exemplo, eu botei aqui em Light, ficou melhor para mim. Então o que que eu vou fazer? Brush, com a letra B, crio uma nova layer. Trisco aqui dentro com a cor branca. Diminuo um pouco a opacidade. Vou centralizar aqui certinho. Dou um Enter. Vem na opção de balanço de cores. Vou adicionar mais vermelho. E adiciono mais amarelo aqui, ó. Vem aqui na opção do fundo. Adiciono também aqui mais vermelho e mais amarelo. Se você achar que não está 100% bom, você também pode fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui no primeirinho e vou adicionar um Levels, aonde eu vou estar escurecendo ou então deixando mais claro aqui os meus objetos. Então eu vou trazer para cá, eu posso ir clareando e vocês percebem que vai ficando mais claro, porém não fica legal. Então eu posso escurecer, escureço mais e mexendo aqui nessa posição eu vou trazendo mais tons de luz, ó. Então vocês percebem, ó, que a lâmpada ela vai começando a ficar aqui, ó, com aquela sensação de quando a gente realmente olha para dentro de uma lâmpada. Então aqui a gente vai trabalhando de maneiras para trazer mais ainda realidade para dentro da nossa imagem. Você pode também vir aqui, ó, controlar com opacidade para diminuir a intensidade desse efeito. Se você achar que não tá bom, vem no foco de luz que você criou, vai aqui melhorando ele, ó, trazendo mais para cá, encontrando o ponto certo, e assim você vai criando uma sensação de foco de luz perfeita dentro dos seus objetos. Eu posso também diminuir a opacidade, porque eu tô achando que está muito chapado. A opacidade eu não diminuo muito. E essa é a dica que eu tenho para vocês. Se vocês tiverem gostado dessa dica, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque eu sempre vou trazer dicas de Photoshop e de outros programas da Adobe para que vocês possam estar aumentando o conhecimento de vocês. Então eu espero vocês no próximo vídeo do canal.